Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da disciplina Princípios Metabólicos, Nutricionais e de Treinamentos Aplicados. Estamos avançando nos fundamentos do metabolismo energético. Já exploramos como os carboidratos e as proteínas se comportam durante a atividade física. Agora, seguimos para o módulo 3, o metabolismo dos lipídios durante atividades físicas. E este módulo, gente, vamos entender como as gorduras são mobilizadas, transportadas e utilizadas como fonte de energia, especialmente em atividades de longa duração e intensidade moderada. Também vamos abordar o impacto do condicionamento físico na eficiência da queima de gordura e o papel na alimentação durante esse processo, tá bom? Pega então seu material e vem comigo, vamos começar. O que é o metabolismo lipídico? O metabolismo lipídico ele compreende todos os processos bioquímicos envolvidos na síntese, na oxidação e no armazenamento de lipídios no organismo humano. Lipídios é a mesma coisa que gorduras, tá? E os lipídios representam uma fonte energética crucial para a contração muscular, principalmente durante exercícios de longa duração. Triglicerídeos, ácidos graxos, colesterol são os nossos representantes aí nesse universo lipídico. Você já deve ter ouvido falar, o médico ele geralmente solicita exames bioquímicos. Então ele pede o hemograma completo, ele pede o lipidograma completo, glicemia de jejum. Então, nesse lipidograma completo é que vai constar a quantidade de triglicerídeo, de colesterol total, de HDL, que é o colesterol bom, de LDL, que é o colesterol ruim, tá certo? E aí a gente vai ter essa noção de como é que está essas gorduras no nosso sangue. Os triglicerídeos é a principal forma de armazenamento das gorduras, dos lipídios. Os ácidos graxos são o substrato energético para os músculos. E o colesterol total é um componente estrutural e precursor de vários hormônios. Na verdade, o colesterol ele não quimicamente falando, uma gordura, mas ele se comporta como tal. E por isso ele foi classificado aí no grupo das gorduras. Por que os lipídios são importantes, gente? Pela sua alta densidade energética. Os lipídios eles fornecem muito mais energia do que os próprios carboidratos e as proteínas. Só para vocês terem ideia, 1 grama de lipídio, de gordura, contém 9 quilocalorias por grama. Então, 1 grama fornece 9 quilocalorias. É quase mais que o dobro da quantidade de energia, da quantidade de calorias dos carboidratos e das proteínas, porque carboidrato só tem 4 quilocal por grama. E proteína também, só tem 4 quilocal por grama. Também os lipídios são importantes porque eles fazem essa reserva energética. Eles funcionam como combustível principal em exercícios prolongados, quando as reservas do glicogênio começam a se esgotar, que é após 30, 40 minutos. Então, a gente já aprendeu que até 30 minutos, 20, cada organismo funciona um pouquinho, né, com sua especificidade, mas eles utilizam o glicogênio como fonte de energia. Depois disso, é utilizado um pouco das proteínas, até 10%, e é utilizado também as gorduras como fonte de energia. Os lipídios também são importantes para desenvolver, para facilitar, ajudar no desempenho atlético. Eles são fundamentais para o desempenho em esportes de força e resistência, incluindo as artes marciais, que é o caso de vocês no Krav Maga, tá? Atividades físicas e necessidade energética. Há uma variação quanto à demanda, que a necessidade energética ela varia significativamente conforme o tipo, intensidade, duração do exercício realizado, igual acontece com as proteínas, igual acontece aí com os carboidratos, como já vimos. Exigências do combate, os praticantes de Krav Maga necessitam de alta capacidade oxidativa e recuperação rápida entre sequências intensas de movimentos, então faz com que ele necessite de um aporte legal, né, de gorduras no organismo. Estratégia metabólica,
que a eficiência do metabolismo lipídico é determinante para o desempenho em situações prolongadas de treinamento de combate. Então, se você não tiver essa reserva, o seu desempenho pode ser prejudicado durante o treino. E eu fiz aqui um quadro comparativo para a gente ter uma noção e revisar um pouquinho os carboidratos. Vamos lá. Vamos ver aqui as características dos carboidratos e dos lipídios. Taxa de liberação dos carboidratos é rápida, dos lipídios já é lenta. Por isso que o corpo vai utilizar primeiro os carboidratos. E quando acabar, já vai utilizando gordura e um pouco de proteína. Tipo de esforço ideal, intenso e curto, para a gente utilizar os carboidratos. E gordura é já no esforço moderado a prolongado. Densidade energética, só de 4 kcal por grama em carboidratos e 9 kcal de gordura. Nas gorduras. O armazenamento corporal é limitado, a gente consegue armazenar até mais ou menos 2.000 quilocalorias de carboidratos e de lipídios, nossa, vocês veem o tanto que a gente consegue armazenar, né? Bem extenso, a gente tem uma área bem propensa aí para a gente armazenar essas gorduras. Então, olha, mais de 70.000 calorias a gente consegue armazenar no nosso corpo proveniente das gorduras. E dependência de oxigênio. O carboidrato ele depende menos de oxigênio, porque ele usa a via anaeróbica disponível, e já as gorduras precisa de maior aporte, né? Tem uma maior dependência de oxigênio. Então, exclusivamente aeróbio. Por isso que quem quer emagrecer é muito interessante estar aí fazendo RICs, fazendo exercícios aeróbios, porque eles vão conseguir queimar após 40 minutos, 1 hora, mais gorduras, tá? E a integração eficiente entre essas duas fontes energéticas define a capacidade metabólica do atleta. E como também a gente já aprendeu que o nosso corpo tudo ele se adapta, né? Então aquele atleta bem treinado, o corpo dele, ele já vai sendo direcionado ao uso dos lipídios. Né? Ele já usa bem menos o carboidrato de início, já recorre mais os lipídios como fonte de energia. Por isso a importância da constância. Ela é muito importante. Fonte de lipídio para os músculos. Nossas principais reservas lipídicas utilizadas durante o exercício são ácidos graxos, provenientes do tecido adiposo, que é a principal fonte, os triglicerídeos intramuscular, que são armazenados dentro das fibras musculares, e as lipoproteínas circulantes no plasma sanguíneo. Então, assim, é só aqui para vocês terem uma noção que quando a gente fala de gordura, lá dentro do nosso corpo, eles recebem outras nomenclaturas. Né? E existem alguns locais de armazenamento próprio. Então, a gente não tem a gordura só aquela gordura que a gente vê, as pessoas gordinhas e tal. A gente também tem dentro do nosso músculo e a gente precisa para que a contração muscular ocorra. Mas não é qualquer gordura, tá? Vocês vão aprender já já. A contribuição relativa de cada fonte depende diretamente da intensidade do exercício, do estado de treinamento do indivíduo e da duração da atividade. Mobilização dos ácidos graxos durante o exercício. Como é que é feito? Aí existe um estímulo hormonal, então o nosso corpo já emite esses sinais para que sejam produzidos hormônios, né? A adrenalina e noradrenalina são liberados durante o exercício, ativando os receptores nas células adiposas. O processo da lipólise, da quebra, né, de lipídios, para que a gente consiga utilizar ele como fonte de energia. Os triglicerídeos são quebrados em ácidos graxos livres e glicerol pela enzima lipase, hormônio sensível. Não precisa vocês se preocuparem em decorar esse nome, eu só quero que vocês saibam que existe, né, a forma que ocorre esse processo. Depois, há uma liberação na circulação, os ácidos graxos são liberados na corrente sanguínea e transportados até os músculos ativos. E depois a utilização muscular, onde o músculo capta os ácidos graxos e os utiliza como substrato energético através de beta-oxidação. Então, ocorre um estímulo hormonal, a quebra da gordura, libera na circulação e o músculo absorve, tá? Então, assim é que ocorre o nosso processo aí do metabolismo lipídico, para que a gente consiga utilizá-lo como fonte de energia durante os treinos. Vamos falar agora um pouquinho de utilização e do transporte e da utilização dos ácidos graxos. Vocês já viram, os ácidos graxos são os triglicerídeos que se decompõem para poder o músculo conseguir usar o substrato,
que a gente chama os ácidos graxos de substratos, ali para o uso como energia. O transporte sanguíneo, os ácidos graxos, eles se ligam à albumina para transporte na corrente sanguínea até os tecidos periféricos, né, até os tecidos mais extremos. Captação muscular, as proteínas transportadoras na membrana celular facilitam a entrada do ácido graxo nas fibras musculares. Aí, olha como a proteína aí já participando desse outro processo, né, biológico. Como vocês viram lá nas proteínas, as proteínas, elas participam de quase todos os processos bioquímicos, biológicos dentro do nosso corpo. Tá aqui elas aqui, ó, demonstrando que como elas são importantes. Não é só para crescimento muscular, propriamente dito. Entrada na mitocôndria, então existe um sistema que se chama carnitina, parmetiltransferase, que é onde transporta ácido graxo para dentro da mitocôndria, para aquela organela que fica dentro das nossas células. E existe com isso depois a beta-oxidação, que é um processo metabólico que quebra os ácidos graxos em acetil-CoA, que entra no ciclo de Krebs para a produção de ATP, para a produção de energia. Então, aqui eu tenho, né, uma continuação daquele slide anterior, onde eu coloco aqui, lá dentro da organela, a produção de ATP, proveniente agora dos ácidos graxos, que a gente viu lá nas proteínas e vimos também como ocorre a produção a nível celular de energia. E aqui é dos lipídios. Regulação do metabolismo lipídico, né? Vamos aí entender um pouquinho sobre essa regulação. O metabolismo lipídico durante o exercício é influenciado por diversos fatores fisiológicos e ambientais, como, por exemplo, estado de treinamento do indivíduo, composição da dieta, proporção de macronutrientes é carboidrato, proteína e gordura, micronutrientes, vitaminas e minerais. Intensidade e duração do exercício, disponibilidade de oxigênio nos tecidos, balanço hormonal, insulina, glucagon, né, eles têm um papel muito importante porque eles ajudam no metabolismo dos carboidratos, são hormônios liberados pelo nosso pâncreas. O treinamento regular provoca adaptações que aumentam a capacidade de utilização de lipídios como combustível, economizando glicogênio. Isso acontece principalmente nas pessoas, nos atletas, tá? Nas pessoas bem treinadas, que têm uma rotina de treino de 5 dias na semana, que tem muita constância, que tem uma intensidade boa, então ela consegue fazer essa adaptação bem melhor, onde ela vai já direto utilizar, praticamente, né? Utilizar. Agora vamos falar sobre as adaptações com o treinamento. Já aprendemos que o nosso corpo se adapta a tudo, né? Então, há um aumento da oxidação lipídica, onde os atletas treinados utilizam proporcionalmente mais lipídios como substrato energético durante os seus exercícios, poupando assim as reservas de glicogênio, o que favorece o crescimento muscular. Nosso corpo também melhora a biogênese mitocondrial, que é o aumento no número e no tamanho das mitocôndrias. Isso vai favorecer a oxidação lipídica. Então, eu vou melhorar a energia utilizada dos lipídios. Melhoro também as enzimas oxidativas, porque as gorduras só vai ter esse trabalho se elas forem oxidadas. E para elas serem oxidadas, elas precisam de enzimas. E aí o meu corpo ele se adapta, porque eu tenho um treino muito bom, sou frequente, então meu organismo se adapta, melhora a qualidade dessas enzimas e o trabalho delas, as funções delas. E isso faz uma oxidação melhor dos meus lipídios. E há uma melhora na eficiência do crossover, que o crossover é a transição entre o uso dos carboidratos e o uso dos lipídios. Então, meu corpo ele vai saber usar no momento certo esses macronutrientes. Agora eu vou apresentar os efeitos do exercício no perfil lipídico dentro do seu organismo, dentro do nosso sangue. Bem, o HDL, já mostrei para vocês que ele é o colesterol bom. E o colesterol bom numa pessoa sedentária, ele fica aqui, ó, que nem essa torre preta, lá embaixo. O que é ruim, porque o colesterol bom, ele deveria estar mais elevado. Quando a pessoa começa a praticar algum exercício, ele aumenta um pouco, ok? Na hora que ele aumenta um pouco, ele diminui o LDL, que é o ruim. Então, eu tenho aqui o LDL, que é essa torre maior, quando eu sou sedentário, e quando eu pratico atividade regularmente, eu já dou uma diminuída no LDL, que é o colesterol ruim. Já nos triglicerídeos, é aumentado em pessoas sedentárias e diminuído
quando pratica algum esporte. O colesterol total do mesmo jeito, em pessoas sedentárias mais elevado, em pessoas praticantes de algum exercício regularmente, diminuído. Então, esses são os efeitos que temos dos exercícios, das atividades físicas, no nosso perfil lipídico. E a gente obtém esses resultados através dos exames bioquímicos, que é o lipidograma completo. Vocês podem fazer e avaliar como é que estão as taxas de vocês. Vamos adiante. E ainda falando de benefícios, outro benefício que a gente tem através do exercício, principalmente o aeróbico, é a potencialização daqueles resultados do slide anterior no nosso organismo. Então, os benefícios eles são potencializados quando associados a uma dieta balanceada com adequada distribuição dos macronutrientes, que já aprendemos que são os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Um exemplo de exercício aeróbico, segundo o Andrade Neto 2024, é um treino de intensidade moderada a intensa, modalidades como corrida, natação, circuitos funcionais, lutas, duração de 30 a 50 minutos por sessão, frequência de 3 a 5 vezes por semana e progressão gradual para evitar lesões. Então, quando a gente pratica esse tipo de modalidade aeróbica, junto com a dieta balanceada, com a distribuição de macros, né, nutrientes, perfeitinha, lá tudo calculado, que a gente consegue fazer uma alimentação bem balanceada, potencializa nossos benefícios. Vou falar agora para vocês sobre os impactos da gente consumir uma alimentação rica em gorduras boas na saúde e na nossa performance. Primeiro, saúde cardiovascular, tá? Há uma redução do risco de doenças cardiovasculares, como a hipertensão, a aterosclerose, através da melhoria do perfil lipídico e da função endotelial. Melhora também a recuperação, a otimização da recuperação muscular pós-treino, com menor inflamação e melhor reparação dos tecidos. Ajuda também no equilíbrio hormonal, dá um suporte à síntese dos hormônios esteroides e melhoria na sensibilidade à insulina nos tecidos e melhora o sistema imunológico, fortalecimento da imunidade através de regulação de processos inflamatórios e produção de células de defesa. Então, nosso sistema imune fica bem mais elevado, ele inflama menos, ele adoece menos. Vamos ver agora a aplicação no treinamento de Krav Maga, onde o Krav Maga é uma arte marcial, como vocês sabem, que combina elementos diversos, exigindo diferentes sistemas energéticos. Então, não vai ser só um. Por exemplo, ele vai utilizar força, explosão, força explosiva, né, e potência através do sistema de ATP. Ali, então, a gente utiliza energia proveniente ali de dentro das nossas células. Vamos também precisar de resistência anaeróbica proveniente da glicólise, que é a quebra das gorduras, como a gente já viu. Então, a gente vai demandar essa absorção energética através da fonte dos carboidratos. Resistência aeróbica também, através do sistema oxidativo das gorduras. Então, a gente vai utilizar de diversas fontes essa energia. Um metabolismo lipídico eficiente permite melhor desempenho em sessões prolongadas de treinamento e maior resistência à fadiga em situação de combate real. E a dieta rica em lipídios saudáveis, em gorduras boas, contribui para a recuperação e síntese hormonal, fatores cruciais para praticantes. E agora a gente vai estudar as fontes alimentares. Nádia, lipídios, gordura, mas ali quais são? É do sorvete, é do biscoito, são das carnes, é da batata frita, são dos hambúrgueres, porque a gente sabe que eles têm muita gordura. Não são desses alimentos, tá? Priorize gorduras insaturadas. Inclua fontes como azeite de oliva extra virgem, abacate, castanhas, nozes, amendoim, amêndoas, peixes ricos em ômega 3, que o ômega 3 é uma gordura boa, que está presente no salmão, na sardinha, no atum. E vamos limitar essas outras gorduras desses alimentos mais engordativos que a gente fala, eles contêm gordura saturada e gordura trans, e elas a gente vai ter que limitar o consumo, reduzir o consumo de carnes gordurosas, dos embutidos, frituras, alimentos processados e ultraprocessados ricos em gordura trans, que são os produtos industrializados, de uma forma geral.
Hidratação e time nutricional são as recomendações básicas para praticantes de Krav Maga, tá? Mantenha uma hidratação adequada para favorecer o transporte dos ácidos graxos e respeite janelas nutricionais pós-treino para otimizar a recuperação, que é a gente se alimentar ali aos 30 minutos. O que é que eu devo me alimentar? Vocês já estão sabendo. Até 1 hora, 2 horas, vocês também já aprenderam. E eu vou deixar aqui e explicar um exemplo de dieta para otimizar, tá, o metabolismo. Vamos lá, café da manhã, o que eu posso estar comendo? Para poder eu conter esses macronutrientes, proteínas, gorduras, lipídios, ovos mexidos de 2 a 3 unidades, o abacate, que eu já vou colocar uma gordura boa, mix de vegetais folhosos, né, de vegetais refogados. Por que não? É só criar o hábito. Nós não temos o hábito, mas a gente pode criá-lo. Café preto, chá verde. No pré-treino, um iogurte natural com castanhas, banana ou maçã. Pequena porção de carboidratos complexos, que aí pode entrar um pão, pode entrar também, se for imediatamente 30 minutos antes, eu posso de repente estar um creme cracker com doce de leite, uma pasta de chocolate, uma pequena porção de chocolate com um pão. Então, isso a gente vai fazendo essa construção, né, esse casamento entre esses alimentos de acordo com o tempo que você tem pré-treino. O pós-treino, que é após 1 hora depois do exercício, poderia ser uma proteína de absorção rápida, como o whey protein isolado, poderia ser também carboidratos para recuperação do glicogênio, então a gente pode inserir também as duas coisas, a proteína e o carboidrato, água de coco ou bebida eletrolítica, uma bebida isotônica, água de coco, Gatorade. No almoço e no jantar, podemos consumir uma proteína magra de frango ou peixe, mas Nádia, qual a quantidade? A quantidade vai depender do seu quilo de peso, da quantidade de proteína que eu estipulei, se é 1,2, se é 1,6, de acordo com o seu objetivo, de acordo com o tempo do seu treino, como a gente viu. E aí eu vou acrescentar o azeite extra virgem, que aí eu vou ter a gordura boa, os vegetais coloridos e folhosos e a porção moderada de carboidrato. Isso vai depender também do tempo do seu treino, se vai ser moderado ou se vai até ser uma maior quantidade de carboidrato, tá bom? Então seria assim um esqueleto base, né? O básico também, uma alimentação de um brasileiro. Tá aí alimentos super possíveis de se comprar no supermercado, né? E para suplementar, quais são as estratégias específicas que nós temos? Nós temos o ômega 3, que a gente pode fazer a suplementação de 2 a 3 gramas diário, são cápsulas de ômega 3, só que nós devemos tomar cuidado na qualidade desse ômega 3 para a gente saber se ele não está, por exemplo, misturado com água. A gente coloca 24 horas no congelador. Se ele não empedrar, ele tem uma boa qualidade, ele tem que ficar da mesma forma que eu coloquei, tá? Com aquele aspecto que tem a gordura e não congelou. Eu tenho. E só para complementar, né? O ômega 3 é importante a suplementação quando eu não tenho acesso a peixes, quando eu também não gosto de peixes. Então, vocês podem estar suplementando com o ômega 3. Isso vai melhorar, a reduzir a inflamação e melhora a recuperação pós-treino. A gente tem também os triglicerídeos de cadeia média, os MCT, que também já vende no ponto, que são os ácidos graxos de absorção e oxidação mais rápida, podendo oferecer energia prontamente disponível durante treinos bem prolongados. E fazer um monitoramento a cada 6 meses. Avalie o perfil lipídico, vão ao médico saber como vocês estão. É de suma importância para que não treinem cansados, porque se a gente treina cansado, qualquer que seja a modalidade, nosso corpo vai demandar uma energia que seu corpo não tem. E isso vai pode gerar alguma doença, pode sobrecarregar os seus órgãos. E isso tudo pode ser evitado se você for ao médico, consultar lá todos os seus exames e dar um feedback, né? Voltar, retornar, não só analisar você que você não sabe analisar, nós, né? Não fomos preparados para isso. Então você vai ao médico, ele vai lhe dizer se está baixo, está alta, melhor isso, precisa de nutricionista e tudo. E aí sim, você está apto a fazer qualquer atividade física, tá? Então procure sempre, não só um clínico geral, mas procure também um cardiologista,
para que vocês saibam como estão o coração. Muitas doenças são silenciosas, então precisa a gente se consultar para saber direitinho como é que tá. Façam esse monitoramento a cada 6 meses, se pelo menos o básico, que é o bioquímico. Um hemograma é básico, tá? Não se preocupem também, só porque eu estou falando aqui de perfil lipídico, que vai pedir só o perfil lipídico. Não, faça um hemograma. Pelo hemograma, nossa, a gente sabe se a pessoa tem anemia, se não tem, se ela bebe água, se ela não bebe, se ela tá com as gorduras, se ela tá com as bactérias intestinais, né? Saudáveis, maiores ou menores que as ruins. A gente sabe que a pessoa está constipada, a gente sabe se tem uma inflamação causada por vírus ou bactérias. Então, dá para a gente avaliar várias coisas no hemograma básico simples. E aí a gente complementa com a glicemia de jejum, com a insulina de jejum, é, com o perfil lipídico. Pelo menos esses aí vocês precisam estar fazendo a cada 6 meses. Integrando e como integrar, né, esse conhecimento na nossa rotina. Então, existem estratégias bem práticas, fáceis de serem aplicadas. Realize as avaliações periódicas do metabolismo lipídico através dos exames de sangue que eu acabei de fazer e testes de performance. Faça uma avaliação através de plecômetro, com um educador físico ou com um nutricionista esportivo. Adapte a dieta e o treinamento conforme os resultados objetivos e sensações subjetivas. Então, relate o que vocês estão sentindo, quais são os sintomas, se tem, se não tem, relatem tudo. Combine exercícios aeróbicos, corrida, natação, com treinos de força, para maximizar benefícios metabólicos. Quarto, mantenha registros alimentares e de treino para identificar padrões e fazer ajustes. Então, nossa, é muito importante esse detalhe, porque quando a gente faz tipo um registro alimentar, um diário alimentar, você percebe que ou não, né? Que você está consumindo tantos alimentos, nossa, tão desnecessário, para que foi isso? Para que eu consumi isso? Sem necessidade, não estava nem com fome. Ou o horário, né? E é bem interessante porque você vai aprender a lidar melhor com a sua alimentação, com o seu corpo. Às vezes ele emite o sinal justamente no dia que você comeu alimento X. E aí você não percebeu que teve essa coincidência. Mas se isso permaneceu num dia, você fez isso, aconteceu um sintoma no outro dia que você consumiu aquele mesmo alimento, você já pode ficar ali em alerta. Nossa, então esse alimento não faz tão bem para mim. Então, isso é muito importante. Ou, dependendo do alimento, você vê que ele te proporcionou mais energia do que um outro. Então, você viu que esse pré-treino para você é melhor do que este outro. Então, é bem legal a gente registrar o que a gente come. E busca orientação profissional para individualizar as estratégias, porque o profissional vai sentar com você, vai avaliar o seu caso e vai passar a prescrever uma dieta, né, específica para você. Desafios e considerações finais, né? A gestão do tempo, como eu falei, a gente tem muita dificuldade para manter uma dieta balanceada o tempo inteiro e preparar refeições adequadas em meio a essa rotina, né, muito apertada, de trabalho, de treinamento, muito corre-corre. Só que nós temos que parar para pensar que a nossa alimentação, ela é tão importante quanto o nosso trabalho, tá? Então, você tem que dar o mesmo nível de importância. Ela não está em segundo plano. Muito pelo contrário, você tem que colocar em primeiro lugar. Porque os alimentos são o seu combustível. É o que vai fazer você fazer um bom trabalho, executar um bom treino, fazer todas as atividades do dia. Então, primeiro é fazer, nossa, o que que eu preciso? O que que o meu corpo precisa? Qual é o meu objetivo? Então, gere o tempo de vocês e pensem no tempo colocando a alimentação saudável em primeiro lugar. Porque se você não colocar, primeiro porque ninguém vai colocar, e segundo porque não vai dar tempo mesmo. Qualidade do sono é muito importante. Nossa, o sono insuficiente prejudica demais o metabolismo lipídico, assim como todos os outros metabolismos do nosso corpo, tá? O metabolismo lipídico, proteico, né, do carboidrato e a própria recuperação muscular. Você tem que dar repouso ao seu corpo, você tem que descansar. Mas, Nari, qual é a média ideal, né? A gente ouve muito falar das 7 horas, 8 horas. Tem pessoas que não têm tempo. Tem pessoas que precisam apenas de 5 horas para poder se recuperar. Então, depende também de cada organismo. Tem pessoas que acordam 6 horas da manhã super bem, né? Super animado. Então, vai também de acordo com cada um. Mas a média realmente é de 7 horas, para que o corpo consiga, tá? Descansar a quantidade adequada.
O estresse psicológico também, ele é um desafio para nossa para a gente ter um treino de qualidade, para a gente ter uma alimentação melhor. Os níveis elevados do estresse, né, alteram o balanço hormonal, prejudicam a mobilização e utilização das gorduras durante o exercício. Então, prejudica todo o nosso sistema. Na verdade, o estresse, como a gente viu lá, que ele aumenta, né, o cortisol, o hormônio do estresse. E aí, o hormônio do estresse atrapalha muito a oxidação lipídica, ele atrapalha a gente utilizar, né, a proteína como forma de energia. Então, a gente não pode deixar que esse estresse ele se perpetue por tanto tempo, né? Ao longo da nossa vida, vire um estresse crônico, uma pessoa estressada. Consistência de hábitos, o desenvolvimento desses hábitos alimentares saudáveis e de treinamento consistente é fundamental para que os resultados sejam duradouros, seja ao longo da sua vida. Vamos lá, e o que que a gente pode resumir aí do nosso módulo 3, né? Que os lipídios são fonte energética fundamental para atividades físicas prolongadas, especialmente a intensidade moderada. O treinamento regular aprimora a capacidade de utilização de gorduras como combustível. Que os praticantes de Krav Maga beneficiam-se de um metabolismo lipídico eficiente para melhorar a resistência e a recuperação, que as estratégias nutricionais adequadas potencializam as adaptações metabólicas positivamente e a integração entre dieta, treinamento e recuperação define o sucesso na longevidade esportiva. Então, você consegue praticar um esporte por muito mais tempo quando você une essas três coisas: dieta, treinamento e uma boa recuperação, tá bom? Então, espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, depois mande o questionamento para mim, tá certo? Lipídios não são vilões, como vocês viram. São fontes potentes de energia e aliadas do desempenho em treinos intensos e prolongados. Obrigada por atenção e até breve.